Livro de Jabar, Livro dos Justos. Capítulo 3. Reina-se Enoque sobre a terra. Enoque justiça estabeleceu sobre a terra, e depois reinando 240 anos se traduz. E viveu Enoque 65 anos e que gerou a Matusalém, e Enoque andou com Deus depois de Matusalém gerou, e ele serviu ao Senhor, e desprezaram a maus caminhos dos homens. E a alma de Enoque foi embrulhado na instrução do Senhor, no conhecimento e na compreensão, e ele sabiamente se aposentou entre os filhos dos homens, e secretada-se deles por muitos dias. E foi ao final de muitos anos, enquanto ele estava servindo ao Senhor, e orar diante dele em sua casa, que um anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Levanta-te, sai da tua casa e do local onde tu esconde-te, e aparecer aos filhos dos homens, para que possas ensinar-lhes a maneira pela qual eles devem ir e os trabalhos que devem realizar para entrar nos caminhos de Deus. Como entrar no caminho de Deus? Enoque levantou-se, segundo a palavra do Senhor, e saiu de sua casa, do seu lugar e de câmara em que ele estava escondido. Ele foi para os filhos dos homens e ensinou-lhes os caminhos do Senhor, e na época reuniu os filhos dos homens e familiarizá-los com a instrução do Senhor. E ele ordenou que fosse proclamada em todos os lugares onde habitavam os filhos de homens, dizendo: Onde está o homem que deseja conhecer os caminhos do Senhor e as boas obras? Venha a Enoque. E todos os filhos dos homens, então, montado para ele, para todos os que desejavam essa coisa foi a Enoque, e Enoque reinou sobre os filhos dos homens, segundo a palavra do Senhor, e eles vieram e se curvaram para ele e ouviu a sua palavra. E o Espírito de Deus estava sobre Enoque, e ele ensinou todos os seus homens a sabedoria de Deus e seus caminhos, e os filhos dos homens serviu ao Senhor todos os dias de Enoque, e eles vieram para ouvir sua sabedoria. E todos os reis dos filhos dos homens, o primeiro e o último, juntamente com seus príncipes e juízes, veio a Enoque quando eles ouviram de sua sabedoria, e inclinaram-se perante ele, e eles também exigido de Enoque reinasse sobre eles, para que ele consentiu. E reuniram ao todo 130 reis e príncipes, e eles fizeram rei Enoque sobre eles, e eles estavam todos sob seu poder e comando. E Enoque ensinou-lhes a sabedoria, conhecimento e os caminhos, paz entre eles, e a paz foi por toda a terra durante a vida de Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 240 anos, e fez justiça e retidão com todo o seu povo, e ele levou-os nos caminhos do Senhor. E estas são as gerações de Enoque: Matusalém, Eliseu e Elimeleque, 3 filhos, e suas irmãs foram Melca e Naama, e Matusalém viveu 87 anos, e que gerou a Lameque. E foi no ano 56º da vida de Lameque quando Adão morreu, 930 anos de idade ele foi em sua morte, e seus 2 filhos, com Enoque e Matusalém, seu filho, enterrou-o com grande pompa, como o enterro de reis, na caverna que Deus lhe tinha dito. E nesse lugar todos os filhos dos homens fizeram um grande luto e chorando por conta de Adão. Portanto, torna-se um costume entre os filhos dos homens para este dia. E Adão morreu porque comeu da árvore depois dele, como o Senhor Deus tinha falado. E foi no ano da morte de Adão, que foi do ano de 243º do reinado de Enoque. Naquela época Enoque resolveu separar-se dos filhos dos homens em secreto, como na primeira, a fim de servir ao Senhor. Enoque fez isso, mas não inteiramente secreto, a partir deles, mas manteve longe dos filhos dos homens 3 dias, e depois foi até eles por um dia. E durante os 3 dias que ele estava em seu quarto, ele orou para, e louvou o Senhor, seu Deus, e no dia em que ele foi e apareceu para seus súditos, ele ensinou-lhes os caminhos do Senhor, e tudo o que ele perguntou sobre o Senhor disse-lhes. E fez desta maneira por muitos anos, e depois escondeu-se durante 6 dias, e apareceu ao seu povo um dia em 7, e depois que uma vez por mês, e depois uma vez por ano, até que todos os reis, por ele, e pediu novamente para ver o rosto de Enoche, e ouvir sua palavra, mas não podiam, como todos os filhos dos homens estavam com muito medo de Enoque, e temiam se aproximar dele por conta de temor divino, que estava sentado em seu rosto. Por isso ninguém podia olhar para ele, temendo que ele possa ser punido e morrer. E todos os reis e príncipes resolveu reunir os filhos dos homens, e para chegar a Enoque, pensando
que todos poderiam falar com ele no momento em que ele deve surgir entre eles. E eles assim fizeram. E chegou o dia em Enoque saiu e eles todos se reuniram e vieram a ele. E Enoque falou-lhes as palavras do Senhor. E ele ensinou-lhes a sabedoria e conhecimento. E, prostrando-se diante dele, disseram: que o rei viva! Que o rei viva! E em algum tempo depois, quando os reis e príncipes e os filhos dos homens estavam falando a Enoque, e Enoque estava ensinando os caminhos de Deus, eis que um anjo do Senhor, então, chamado a Enoque do céu, e quis levá-lo até para o céu para fazê-lo reinar lá sobre os filhos de Deus, como ele reinou sobre os filhos dos homens sobre a terra. Quando na época Enoque ouviu isso, foi montada e todos os habitantes da terra, e ensinou-lhes a sabedoria e o conhecimento, e deu-lhes instruções divinas, e ele disse-lhes: eu tenho sido obrigada a subir ao céu, pois eu não sei o dia da minha ida. E por isso agora vou te ensinar a sabedoria e o conhecimento. E lhe dará instruções antes de eu deixar você, como agir sobre a terra em que você pôde viver. E assim o fez. E ensinava-lhes a sabedoria e conhecimento. E deu-lhes instruções e castigou-os. E ele colocou diante deles estatutos e juízos que fazer na terra. E fez as pazes entre eles. E ensinava-lhes a vida eterna. E habitou com eles algumas tempo, ensinando-lhes todas essas coisas. E naquela época os filhos dos homens estavam com Enoque, e Enoque estava falando com eles, e eles levantaram os seus olhos, e a semelhança de um grande cavalo desceu do céu, e o cavalo ritmo no ar. E disse a Enoque que tinham visto, e Enoque disse-lhes: por minha conta não esse cavalo descer sobre a terra, o tempo é chegado, quando eu devo ir com você e eu nunca mais será visto por você. E o cavalo desceu na época e ficou diante Enoque, e todos os filhos dos homens que estavam com Enoque viu. E Enoque, novamente ordenou uma voz a ser proclamada, dizendo: onde está o homem que se deleita a conhecer os caminhos do Senhor, seu Deus? Venha hoje a Enoque, antes que ele seja tirado de nós. E todos os filhos dos homens montados e veio a Enoque naquele dia, e todos os reis da terra com os seus príncipes e os conselheiros permaneceram com ele aquele dia. E, em seguida, Enoque ensinou os filhos dos homens a sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instrução divina, dizendo ele que servir ao Senhor e anda nos seus caminhos todos os dias de suas vidas. E ele continuou a fazer a paz entre eles. E foi depois disso que ele se levantou e montou no cavalo e saiu, e todos os filhos dos homens foram atrás dele, cerca de 8.000 homens, e eles foram com ele um dia de viagem. E no segundo dia ele disse-lhes: regresso a casa à sua tenda, porque você vai? Talvez você pode morrer. E alguns deles foram ter com ele, e aqueles que permaneceram foram com ele viagem de 6 dias. E Enoque disse-lhes todos os dias: voltar à sua tenda, para que você não pode morrer. Mas eles não estavam dispostos a voltar, e iam com ele. E no sexto dia de alguns dos homens manteve-se agarrado a ele, e disseram-lhe: havemos de ir contigo para o lugar onde vais, como vive o Senhor, só a morte poderá separar-nos. E eles insistiram muito para ir com ele, que ele parou de falar com eles, e eles foram atrás dele e não voltar. E quando os reis voltaram, eles causaram um censo a ser tomadas, a fim de saber o número restante de homens que foram com Enoque. E foi no 7º dia que Enoque subiu ao céu num redemoinho, com cavalos e carros de fogo. E no 8º dia, todos os reis que estavam com Enoque enviado para trazer de volta o número de homens que estavam com Enoque, naquele lugar de onde ele subiu aos céus. E todos os reis foram ao local e encontraram a terra lá cheio de neve, e sobre a neve eram pedras grandes de neve, e um disse ao outro: vem, vamos romper a neve e ver, talvez os homens que permaneceram com Enoque estão mortos, e estão agora sob as pedras de neve. E eles procuraram, mas não conseguiu encontrá-lo, pois ele tinha subido ao céu. Livro de Jazar referenciado em Josué e Samuel II. Traduzido fielmente, em 1840, a partir do original em hebraico-inglês. Uma reimpressão fotolitográfica da edição precisa publicada por J. H. Parrico. Salt Lake City, 1887.